Bem, pessoal, na primeira aula, lá no itinerário de estudo semanal, eu passei um exercício que estava no livro, na página 48. Eu te falei, né? Não é exatamente uma questão no formato do Enem, mas são questões que vai nos ajudar na, na forma de escrita, na argumentação, na revisão do assunto, para ver se a gente entendeu bem o assunto de fato. E agora eu vou corrigir com vocês, que é uma forma de ver se vocês conseguiram atingir, e também uma forma de revisar o assunto rapidinho, que foi Sócrates, certo? Um cara muito importante também, um cara que também cai, né, bastante no Enem, aparece aí sempre. E vamos revisar lá. Foram apenas 7 questões, né? E a primeira dizia o seguinte: por que Sócrates é considerado um marco na filosofia? A gente viu que a filosofia ela é marcada antes e posterior a Sócrates. Então Sócrates ele vai ser uma figura fundamental. Ele é tão importante assim, primeiro porque ele muda o paradigma do filosofar. O centro da questão vai ser recolocado. Enquanto no início da filosofia, com os pré-socráticos, a questão é cosmológica, ou seja, como se dá a origem e a ordenação do cosmos. Platão, ele vai, ou melhor, desculpe, Sócrates, ele vai inserir questões éticas, ele vai inserir questões antropológicas, ou seja, o homem está no centro do debate. O homem na sua relação com a cidade, certo? E aí a filosofia vai aparecer como um modo de vida, uma busca de uma vida ideal, de uma vida ética, de uma vida boa. Para isso vai ser questionado o que é a justiça, o que é o bem, o que é a beleza. Ele buscava conhecer esses conceitos não simplesmente por, por buscar, mas ele queria de fato saber o que era o bem para viver bem, para praticar o bem, saber o que é a justiça para de fato aplicar a justiça naquela vida pública. Né? E ali, com esse método maiêutico, onde ele vai colocar questões, vai indagar, né? Vai provocar reflexão, Sócrates ele funda um novo modo de filosofar. Ele funda um novo problema para a filosofia e ele vai ser fundamental aí, influenciando Platão e uma geração de filósofos posteriores a ele. Né? Temos aí uma segunda questão: explique o motivo de uma visão negativa sobre o termo sofista. Quando a gente escuta esse termo hoje, sofismo, sofista, a gente vê, de fato, compreende como algo negativo, como algo pejorativo, ruim. Ninguém quer ser chamado de sofista. Por quê? A tradição filosófica, a partir de Sócrates, então existia, por exemplo, duas teorias ali, as dos sofistas e as de Sócrates, que é depois levada a cabo por Platão e Aristóteles. Elas tomam a hegemonia, ou seja, são pensamentos que vão se fortalecer, que vão se consolidar. Em contraposição a isso, o sofista, né, que tinha essa teoria mais de um relativismo, de um ceticismo, onde não há uma verdade, onde tudo é relativo, onde o homem é a medida das coisas, ela vai ser olhada com desconfiança, né? Ela vai ser olhada como algo que se vai de encontro à verdade, então é falso, é negativo, é pejorativo, e aí vai ter essa visão negativa. Vai ficar por um bom tempo. Né? Só que aí, né, a gente tem aí, recentemente alguns estudos reabilitam os sofistas e reconhecem, né, sua importância na Grécia Antiga. Explica qual é o papel do sofista na democracia ateniense. Veja, os sofistas são professores de retórica. São professores que vão ensinar a discursar bem, a falar bem. Independente se aquele seu discurso é coerente, é válido, é verdadeiro ou não. Mas ele vai ensinar o diálogo, a retórica. Como vencer um discurso. Então esse vai ser o papel do sofista. E
é um grupo que está atuando ali justamente quando há um fortalecimento da democracia ateniense, né? Essa democracia ela vai se consolidando e nessa consolidação da democracia, o que é que vai ser essencial? O debate, o diálogo. E é justamente essa formação que o sofista proporcionava. Proporcionava com que eles pudessem debater, pudessem dialogar, pudessem discutir. Então, de certa forma, o sofista ele foi importante, sim, na consolidação dessa democracia. Como a gente pode explicar a dialética socrática? A gente pode dizer que o método filosófico de Sócrates é o método dialético. Há vários tipos de dialética, né? Há dialética nos antigos, nos filósofos antigos, que é basicamente a dialética fundada por Sócrates, e vai ter um outro tipo de dialética que vai começar com Hegel e Marx na modernidade. Essa dialética socrática se dá justamente através o modo de se chegar ao conhecimento é a discussão, é o debate, é o diálogo, é o questionamento, certo? Então, quando o interlocutor apresentava verdades estabelecidas, sem questionamento, por exemplo, a ideia de justiça. Então, eu digo o que é a justiça e ele aí, de repente, não já tem uma ideia pronta, sem questionamento. O debate sobre a República, por exemplo, de Platão, começa com o interlocutor de Sócrates falando sobre justiça. Sócrates coloca essa pergunta: o que é a justiça? E vários tentam responder de maneiras diferentes, mas sem de fato ter esse convencimento, essa certeza. E aí, Sócrates ele vem questionar. Ele vai levar o interlocutor a se questionar. E ele vai colocando pergunta, e vai levar até ele a aporia. Ou seja, vai chegar um momento que ele vai se questionar e vai ver que aquela ideia que ele tinha não é uma ideia concisa, não é uma ideia sólida, certo? E aí ele vai reconhecer que de fato não sabia. Daí, Sócrates ele vai novamente colocar questões e a partir daí o interlocutor ele vai assimilando, intuindo novas ideias até chegar de fato à essência, chegar à coisa em si, chegar ao que a coisa é, certo? É o que se chama de maiêutica socrática. E o que é essa maiêutica? Geralmente se relaciona a arte da maiêutica com a arte da parteira. Por quê? Relaciona o trabalho de uma parteira com a maiêutica conduzida por Sócrates. Inclusive a mãe dele era parteira. A parteira, ela não dá a luz. Não é ela que coloca o menino, mas ela dá as condições, ela dá o suporte para que a mãe venha ter o filho. Ela ajuda a parir, mas não é ela que pare. Sócrates ele vai ser fundamental na ideia para a educação, inclusive. Por quê? Ele não dá a resposta ao indivíduo, ele não dá a resposta ao interlocutor, mas ele dá condições, ele vai questionando, levando ele até chegar ao conhecimento. É o verdadeiro papel, no caso, do professor. Não é de chegar e depositar o conhecimento, mas de conduzir o aluno para que o aluno alcance por si esse conhecimento necessário. Porque a coordenação de Sócrates é considerada injusta. Sócrates é condenado por corromper os jovens e por não cultuar os deuses da época, né? E, na verdade, Sócrates prestava, sim, culto aos deuses, tanto que quando tem aquela frase, né, que ele recebe o oráculo de Delfos, que ele seria o mais sábio ali, ele justamente estava
consultar o oráculo significa consultar aos deuses, certo? E ele vai aceitar o comando da divindade lá depois. E ele é acusado de corromper os jovens, mas na verdade Sócrates, ele é aquele cara que fazia a filosofia na praça pública, né? Ele questionava os jovens para levar os jovens ao conhecimento verdadeiro. Só que isso começou a incomodar, sobretudo, os políticos poderosos da época, que começavam a ter medo dessas ideias de Sócrates, começavam a ter medo que ele, de fato, mostrasse a verdade aos jovens. E ali, meio que desestruturasse aquele sistema que já estava estabelecido. Então, Sócrates ele é condenado nesse sentido justamente porque seu objetivo não seria corromper os jovens, mas levá-lo a um conhecimento verdadeiro, certo? Por último, nós temos aqui, explique por que Sócrates aceitou pacificamente sua condenação. Ele lutou o tempo todo pela verdade. E ele se colocou explicando o seu objetivo verdadeiro, mas as pessoas não quiseram aceitar. Então, ele preferiu morrer do que negar aquilo que ele passou a vida toda lutando. E um outro ponto interessante de destacar aí também é o seguinte: aquela noção de corpo e alma de Platão já está presente em Sócrates. Então, a morte para Sócrates não era um fim, um castigo ou uma condenação, mas era justamente a possibilidade da alma de se libertar desse corpo que é um cárcere, que é uma prisão da alma. Então, Sócrates, quando ele morre, há essa perspectiva, essa expectativa de que a alma, de fato, se reencontre com as ideias, né, com esse mundo ideal. Claro que Sócrates não desenvolve essa teoria, mas isso está presente como ideia central em Platão. E Sócrates, antes de tudo, é o principal personagem de Platão. Então são teorias que estão intimamente ligadas. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, pergunte, questione, me procure. E estamos aí para nos ajudarmos, certo? Então, bons estudos e qualquer coisa,